algumas curiosidades sobre a imigração alemã para o Brasil. Eu sou Isabelle Valadares para Histórias, Crimes e Outras Bobagens. Me segue lá na rede vizinha. Muito antes dos italianos começarem a chegar no Brasil, pois chegaram em 1870, em 1824 começaram a surgir os primeiros imigrantes alemães no Brasil. Assim como era intencional trazer os italianos para trabalharem na lavoura do café, substituindo a mão de obra escravizada, aconteceu também com os colonos alemães. Havia também uma intenção de branqueamento da população brasileira. Afinal de contas, 70% das pessoas que viviam aqui eram indígenas e negros e apenas 30% de brancos e mestiços. O processo de unificação do território alemão foi um processo com muitas revoltas e muitas lutas e muitas perseguições. Assim, os alemães se viram acuados e muitos deles começaram a partir para as cidades. Chegando nas cidades, eles imaginavam, que eles iriam logo conseguir empregos nos grandes centros urbanos. Mas com o aumento enorme da massa, muita gente ficou desempregada e começaram a procurar vir para o Brasil. Antes da independência do Brasil, alguns germânicos já tinham passado por aqui também. A referência alemães está ligado ao tronco linguístico e cultural. Por isso, hoje, muitos historiadores preferem usar o termo germânico. Algumas famílias, como a família Chiran, começaram a chegar no século XVIII, mas elas não tinham a intenção de povoamento. Muitos sobrenomes foram trocados quando eram registrados aqui no Brasil. Por exemplo, os filhos da família Chiran, alguns deles têm o sobrenome Charão. A importância dos alemães, principalmente na parte sul do nosso país, é enorme. Inclusive, tem heróis de guerra que eram alemães, como Henrique Bomm, que é conhecido como o libertador do Rio Grande. Aqui na região sudeste, muitos alemães foram locados em Petrópolis e em Friburgo. Esses colonos recebiam terras onde hoje são as áreas mais nobres dessas cidades, principalmente na fazenda do Rio Seco, onde qualquer imóvel que foi passado desses colonos ou vendidos pagam 2,5% da taxa do príncipe ou laudêmio. Essa taxa é justamente porque esses colonos ganhavam as terras e não podiam vendê-las. E quando foi acordado que eles poderiam se mudar e venderem essas terras, eles então tiveram que pagar essa taxa que até hoje os descendentes da monarquia recebem. Afinal de contas, a fazenda do Córrego Seco, onde hoje é a cidade de Petrópolis, era uma fazenda particular comprada por Dom Pedro I e deixada de herança para o seu filho Dom Pedro II. Os alemães tinham, na maioria, uma agricultura familiar. A Oktoberfest, que é a festa de outubro, a festa da cerveja, que acontece no sul do país, é uma das festas mais badaladas do nosso país, é um dos maiores exemplos do quanto a cultura alemã tem presença marcante no sul do nosso país. Mas o festival não é apenas de cerveja, ele tem muita gastronomia, muita dança, muita música, muita cultura e um clima maravilhoso para quem quer fazer grandes amizades. Um dos cafés mais famosos do Brasil, o Café Melita, também foi criado por uma alemã. Ele foi criado em 1908 pela senhora Melita Brandt e chegou ao Brasil em 1968, já sendo um dos queridinhos dos alemães. E a dona Melita inventou o primeiro filtro de café do mundo. A indústria calçadista do sul do país também começou a ser criada pelos alemães. A região do Vale dos Sinos foi a região escolhida pelos sapateiros e calçadistas. E a qualidade dos sapatos brasileiros é reconhecida em todo o mundo. Um dos estilos tradicionais de construções que tem no sul do país é o enxamel, que é realmente um enchimento, como se fossem duas paredes entrelaçadas em que vão colocando um enchimento por ali. E até hoje esse estilo de construção é preservado. A cidade catarinense de Joinville foi o lugar onde surgiu a Sociedade Colonizadora Hamburguesa. E muita gente conhece como a Cidade dos Príncipes. Isso porque a sociedade comprou do príncipe de Joinville, que foi casado com a princesa Francisca de Bragança, irmã de Dom Pedro II, que tinha recebido essas terras como um dote de casamento. A presença da construção da arquitetura alemã é marcante em todos os lugares por onde esses colonos passaram. Não apenas no sul do país, mas Nova Friburgo é exatamente uma pequena maquete do que é uma cidade alemã. Uma das cidades mais alemãs que temos no Brasil também é a cidade de Pomerode. Ela é uma herança de colonos alemães que vieram da região da Pomerânia, que nem existe mais. Costumes, tradições, danças, comidas, cultura, língua, tudo isso foi preservado até bem pouco tempo como algo intacto e muito valioso para as futuras gerações de Pomerode. É normal você ver as construções em chamel e também pessoas conversando em alemão. Um dos motivos da maioria dos colonos alemães irem para o sul certamente foi o frio, que era tão característico na Europa. A cidade de Nova Friburgo também apresenta baixas temperaturas, chegando até -3, -4 graus.